do Senhor, amados internautas. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez neste canal Vida Missionária para trazermos uma palavra do Senhor para os nossos corações, as nossas almas e para a nossa vida. Porque a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos fazer um minuto de oração para que depois possamos entrar na pregação da palavra. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede na tua santa e gloriosa presença, Pai. Muito obrigado, Pai, porque é uma oportunidade singular, Senhor, uma oportunidade sem par, meu Deus. Estarmos na tua presença, na tua casa, Pai. A tua palavra diz, Senhor da glória, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor, a pregar a tua palavra. Muito obrigado, Pai, acima de tudo, por esta oportunidade singular que o Senhor me concede, Pai, para pregar a sua palavra, meu Deus. Abençoa, Senhor, amado internauta. Abençoa todos aqueles que estão ligados, Senhor da glória, e que ouvirão esta palavra. Meu Deus, confirma a vitória, pois a tua palavra diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Abençoa esta palavra e impacta para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 18. Aleluia, Jesus. Capítulo 18, o versículo de número 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, nós crentes, nós pastores, nós servos de Deus, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que estamos em Cristo Jesus e cuja fé está em Cristo Jesus, sabemos que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. E por conta disso, nós buscamos poder, nós buscamos unção, nós jejuamos, nós buscamos a presença de Deus, o poder de Deus, para nos defendermos das obras malignas, obras destruidoras do Satanás. Para repreendermos essas obras, para repreendermos o diabo, para cancelarmos as suas artimanhas, as suas ciladas, os seus laços. É por isso que o crente, o pastor, o membro, o cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, ele busca o poder, se consagra e busca o poder. Mas na verdade a Bíblia aqui está falando que afinal de contas nós temos esse poder. Louvado seja Deus. Nós temos esse poder. Esse poder está em nós. Esse poder já foi colocado em nós. Nós temos esse poder. Só que nós não sabemos como usá-lo. Nós não estamos usando sabiamente esse poder. Pelo contrário, nós usamos esse poder para nossa própria destruição. Aleluia. É por isso, a palavra aqui nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A vida, a bênção, o sucesso, a prosperidade não estão assim tão longe. Nós não precisamos de fazer consagrações. Nós não precisamos de muito jejum. Nós não precisamos de muito deserto para buscarmos o poder de Deus,
para repreendermos as portas fechadas, para repreendermos aquele que amarra as nossas vidas financeiramente falando. O que nós precisamos é saber e conhecer o que a palavra de Deus diz. E aqui está a nos dizer a palavra de Deus, no Provérbios 18, o versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aleluia. Com a nossa língua, nós podemos criar o ambiente ruim ou o ambiente bom. A casa que nós precisamos, que nós queremos viver, que nós queremos morar, o ambiente em que nós queremos viver, o casamento, o ambiente que nós queremos viver. Então são as palavras. Palavras são, eu digo, materiais da construção. Palavras são substâncias da construção. Palavras são quanto? Material de construção. Ferro, cimento, areia, água, blocos. Tudo aquilo que nós usamos para a construção de uma casa. Palavras também são materiais, substâncias que nós usamos para construir o nosso próprio ambiente. Aleluia. Então saibamos usar as palavras, porque nós, eu e o amado internauta, nós fomos feitos à imagem de Deus vivo. Nós somos feitos à imagem do Senhor, à semelhança do Senhor. Deus, quando construiu, quando criou o mundo, quando criou o universo, Ele não precisou de um grão de areia, pois isso não existia. Ele usou a palavra. Ele criou tudo quanto Ele queria que existisse, falando. E nós temos essa semelhança. Nós temos essa imagem. Nós somos como Deus. Ele nos deu esse poder, essa capacidade, essa autoridade. Está em nós. De usar a palavra. É por isso que ele diz, aqui na palavra dele, a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo que nós queremos criar está no poder da língua. Tudo que nós queremos que exista está no poder da língua. Tudo aquilo que nós queremos que aconteça está no poder da língua. Aleluia. Deus, quando criou os céus e a terra, a Bíblia fala categoricamente no livro de Gênesis que a terra ou as trevas cobriam a terra. As trevas cobriam a terra. E Deus não falou sobre as trevas. Ele pura simplesmente falou aquilo que ele queria que existisse. E disse, haja luz. E houve luz. Ele não passou o tempo a amaldiçoar as trevas. Porque afinal de contas, palavras, a nossa boca não é para falar ou descrever a situação difícil, a situação caótica, a situação aflitiva, a situação que nós nem queremos. Palavras não são para descrever o que é difícil, o que é aflitivo. Palavras são para trazer a solução. Não é para descrever o problema, não é para descrever a doença, não é para descrever a situação impossível em que nós estamos vivendo. Palavras é para trazer a solução. E Deus então, vendo que havia trevas sobre a terra, e Ele queria que existisse a luz, Ele não levou tempo, pura simplesmente falou a solução. Falou aquilo que Ele queria que existisse, a luz. Falou, haja luz e houve luz. Louvado seja Deus. Então nós também que agimos dessa maneira.
Nós temos que agir dessa maneira. Nós não fomos feitos para descrever problemas. Nós não fomos feitos para explicar problemas. Nós não fomos feitos e dados palavras a fim de que nós possamos descrever as situações difíceis, os problemas, as doenças. Não. Nós fomos dados palavras exatamente para trazer solução através das nossas palavras. Aleluia. É isso que nós temos que fazer, amado internauta. Palavras são materiais da construção, são substâncias da construção. Deus construiu a terra, Deus construiu o mundo, Deus construiu o universo através de palavras. Aleluia. Palavras têm poder. São dois mundos espirituais. São dois reinos. E esses dois reinos vivem, subsistem através da palavra. Através de palavras. Se você fala uma palavra negativa, essa palavra exatamente vai ser colhida, vai ser recebida no reino próprio, que é o reino do Satanás. E vai dar o seu fruto. Se você fala a palavra negativa segundo a promessa do Senhor, palavras da Bíblia Sagrada, palavras que inspiram a presença do Senhor, então você também vai ter aquilo, porque essa palavra positiva vai diretamente para o reino celestial. Louvado seja Deus. E nós fomos feitos assim. Tanto nosso Deus como o diabo trabalham através do homem. Louvado seja Deus. Tanto o Espírito Santo como o Espírito do Satanás, eles não virão pura simplesmente trabalhando assim, isolados, não. Usam o homem. Então, palavras, não é? Palavras já é a revelação clara de como, que nós queremos que nos use. Então, amado internauta, nós temos que ter cuidado com as palavras. As palavras têm poder. As palavras têm poder muito forte. E se nós formos ver, nós vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 1, onde Deus diz a Jeremias, quando ele diz que ele é pequeno, ele é criança, e Deus diz que eu coloquei palavras na tua boca, aleluia, eu pus palavras na tua boca, palavras para arruinar, ou seja, arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Palavras para quê? Palavras para arruinar, derribar, destruir, arrancar, plantar e edificar. Eu coloquei essas palavras na tua boca. Jeremias 1, o versículo 19. Está escrito isso, amado internauta. Louvado seja Deus. E eu coloquei essas palavras na tua boca. Então são palavras que têm poder para arrancar, têm poder para destruir, têm poder para derribar, têm poder para arrancar, plantar e edificar. Palavras. E se nós formos ver no livro de Mateus 12, 37, a Bíblia diz que o homem é justificado pelas suas palavras e é condenado pelas suas palavras.
Mateus 12, versículo 37. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aleluia. Então não são palavras do homem que justificam a mim. Não são palavras do pastor que justificam a mim. Não são palavras do feiticeiro, do inimigo que condenam a mim. São minhas próprias palavras, porque a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aleluia. Então tenhamos cuidado. Nós nos condenamos ou seja, pelas nossas palavras. Não são palavras do feiticeiro, não são palavras do inimigo, não são palavras do mundo, não são palavras do Satanás. O Satanás, ele pode me amaldiçoar como? É claro que ele veio para amaldiçoar mesmo, ele é maldito. Então o Satanás pode amaldiçoar-me como? Pode desejar que eu morra, pode lançar palavras negativas que ele quiser. Todavia, não são essas palavras que vão condenar a mim, não. E eu serei condenado pelas minhas próprias palavras. Palavras que saem da minha boca. Porque a Bíblia aqui diz que o poder da morte e da vida estão na língua. Aleluia. É a língua. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando nós estamos zangados, estamos aborrecidos, não é? Estamos estressados, quando nós estamos inquietos, é um momento em que o diabo torce, um momento em que o diabo espera, um momento que a carne também é fraca, quer falar palavras ruins, exatamente para nos abafar, para desabafar. Então é nesse momento que nós temos que ter autodomínio, autocontrole, temperança. Aleluia. A sabedoria não é falar o que a gente sente falar. A sabedoria é conter a ira, controlar a zanga, não é? Conter-se, conter a tristeza. Aleluia. Um homem sábio não é aquele que abre a boca e fala o que sente falar, mas é aquele que tem um poder, que tem autoridade para autodomínio. Naquele momento ele não fala, ainda que deseje, ainda que a situação force, ainda que alguém force, mas a pessoa contém-se, controla-se. Esse homem é o homem sábio. Louvado seja Deus. Então, amado internauta, aqui está a palavra do Senhor para a gente saber isso. Isso é muito importante, porque nós construímos o nosso ambiente com as nossas próprias palavras. Não é alguém que constrói o ambiente para mim. Não é alguém que constrói um ambiente que eu quero, o ambiente que eu não quero, a situação que eu não quero, a vida que eu quero ou que não quero. Não é alguém, só eu. E muitas vezes nós passamos falando e construindo o nosso próprio ambiente, a nossa própria casa, a nossa própria vida. Palavras têm poder, porque palavras são materiais de construção. Palavras são substâncias da construção. Você não pode construir uma casa sem que você reúna primeiro cimento, areia, não é? Ferro, água e muitas coisas, todo o material para construir a tua casa. Só que palavras têm um poder que nós não precisamos de reunir muita coisa. Palavra em si já contém toda essa substância. Louvado seja Deus. É a palavra que criou o mundo, criou o universo. Não foi um grão de areia, não. Não foi o cimento, não. É a palavra que criou tudo. Frutas, árvores, águas, rios, céu, né? Lua. Tudo que nós estamos vendo foi criado no poder da palavra.
Então, palavras que falamos, elas contêm substâncias suficientemente poderosas para trazer à existência aquilo que nós falamos. Louvado seja Deus. Nós trazemos à existência a coisa que falamos através da palavra falada. Aleluia. E é por isso que mesmo Davi, quando enfrentou Golias, ele foi falando: eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu darei a tua carne aos pássaros do céu. E eu vou te cortar a cabeça. E vai saber que em Israel existe um Deus poderoso. Ele foi falando. E a palavra, e as palavras de Davi, não é? Resultaram em quê? Em sucesso que ele estava falando. Naquilo que ele estava profetizando. Nós profetizamos através de palavras. Na medida em que você fala palavras negativas, palavras destrutivas, palavras que não prestam, palavras obscenas, você está profetizando negativamente para a sua própria vida. Não existe a melhor profecia. Não existe a profecia eficiente como a profecia que sai da nossa própria boca. Eu para mim mesmo, você para si mesmo. Essa profecia se cumpre. Então começa a se abençoar agora. Começa a falar positivo. Começa a falar aquilo que quer que aconteça. Diga que você é forte. Porque a Bíblia fala no livro de Joel, né? Diga o fraco que eu sou forte. Diga o doente que sou curado. Diga ao pobre que eu sou rico. São palavras. Palavras mudam. Palavras mudam. Palavras transformam. Palavras carregam poder. Palavras têm todas as substâncias. Tudo que nós precisamos está contido na palavra. O dinheiro, a prosperidade financeira, a prosperidade espiritual, a prosperidade na vida conjugal, a prosperidade na vida familiar, em todas as áreas espirituais, tudo está contido na palavra. Então, só falando, isso já é substância suficiente para trazer à existência aquilo que você está falando. Então, palavras têm poder. Não é por acaso que Deus está dizendo que o poder, ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. Cuide-se. Cuidemos-nos. E tenhamos cuidado, muito cuidado. Controlemos, vigiemos a nossa língua. Isso é muito importante. Deus abençoe com esta palavra. Deus seja glorificado e exaltado. Porque nós estamos sabendo que, afinal de contas, a destruição não vem de fora, não. A destruição, o poder, não vamos além do mar, além dos céus, para buscarmos o poder, como nós temos feito, não é? Como nós crentes sabemos disso. Nós vamos ao monte, nós vamos ao deserto, nós buscamos o poder, nos consagramos, jejuamos, passamos muito tempo nos consagrando para Deus nos ungir, nos dar aquele poder. Mas na verdade o poder está bem perto. O poder está na nossa boca. Louvado seja, na nossa língua. É só saber usar. Só que nós usamos esse poder muito contrário para nos destruir a nós mesmos. E enquanto nós não soubermos usar esse poder que Deus nos concedeu, então Deus não pode nos conceder até aqueles dons. Dons do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não está falhando, a gente está falhando usar o poder que Deus nos deu. Nós estamos a usar de uma forma devida, de uma forma que convém. Então saibamos usar esse poder. Deus abençoe, amado internauta. Vamos fazer oração de agradecimento a Deus por esta palavra. Deus poderoso, Pai da glória. Que esta palavra, Senhor da glória,
venha impactar os nossos corações, as nossas vidas, Pai. Que o Senhor tenha falado forte e continue falando em nossos corações, Pai. Meu Deus, quantas pessoas, Senhor, criaram o próprio ambiente através de palavras, Senhor. Só que agora não tem saída porque continua falando as mesmas palavras negativas ou piores, Pai. O ambiente cada vez mais negativo está crescendo negativamente e a pessoa já não tem saída. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Eu acredito, Pai, que o amado internauta tenha ouvido esta palavra, Senhor, e a partir de hoje ele seja profeta, Pai, porque o Senhor está tocando a boca dele, o Senhor está tocando a minha boca, o Senhor está colocando palavras agora, está pondo palavras na minha boca, na boca deste internauta, meu Pai da glória, para que nós possamos arrancar, destruir, derribar e arruinar, Pai, até plantar e edificar, Senhor. Meu Deus, palavras são materiais de construção, Senhor. Palavras contêm toda a substância, Pai. Tudo que nós precisamos está na palavra, meu Pai. Se nós soubermos falar, se nós soubermos, meu Pai, convenientemente dirigir palavras, meu Pai, da nossa boca, a vitória é nossa. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. E eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amado internauta, Deus abençoe. Eu espero que você Deus tenha falado consigo e Deus tenha encontrado lugar no seu coração para mais mistérios através dessa palavra pregada hoje. Deus abençoe. Inscreva-se nesse canal Vida Missionária e ative o sininho para que você possa receber mais notificações, para que possas também compartilhar com seus amigos, seus contactos, e Deus abençoando de uma forma gloriosa em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Me despeço, Pastor Jonas Tender. Deus abençoe. Amém.